Olá, pessoal. Eu sou o professor Igor Castro. Estou mais uma semana aqui com vocês na disciplina da pós-graduação em biotecnologia da UFC Sobral, na disciplina biomateriais e biocompatibilidade. Já estamos aqui na unidade 5, né, que trata justamente sobre a forma analítica final, né, de imagens, de programas, softwares que podem ser contributivos no auxílio, né, da nossa interpretação dos fenômenos biológicos. Então, eu vou compartilhar com vocês de uma forma um pouco mais dinâmica, mostrando algumas sugestões, alguns caminhos que não são únicos, mas que podem ajudar em algumas interpretações, em algumas formatações, né? Quando a gente fala de imagens, é importante que a gente tenha em mente que a gente tem que primar pela qualidade, né, do nosso produto, e às vezes a gente, né, por alguma condição de laboratório, não pode repetir uma determinada imagem. Será que eu posso melhorá-la de alguma forma? Será que uma imagem que foi pouco corada por meio de uma bateria de HE ou outra técnica de coloração, né? Já que eu estou me pautando nas análises morfológicas, histológicas gerais, será que essa imagem ela pode ser melhorada, né? Então, vou mostrar, assim, alguns pulos do gato, que são úteis, né, quando a gente utiliza basicamente as análises morfológicas, histológicas, para embasar os nossos estudos, e que pode traçar alguma convergência com os caminhos metodológicos das suas pesquisas também, tá bom? Então, primeiramente, eu vou mostrar alguns tópicos de interesse no Photoshop, né? Que é um produto pago, mas que existe uma versão online, né? Aberta, que é só vocês digitarem Photoshop online, ou então clicarem no hiperlink que eu disponibilizei lá no Siga UFC, né? Lá na página principal da disciplina. Então, todos vocês vão acessar por esse hiperlink direto essa página, como eu vou demonstrar aqui para vocês. Só um segundo. Pronto. Então, nesse momento, vocês devem estar vendo aqui comigo, deve estar aparecendo agora, esse Photoshop aqui online, tá bom? Esse Photoshop online tem basicamente os mesmos recursos, tá bom? Então, como é que a gente usa esse Photoshop? Eu não sei se vocês já mexeram anteriormente, né, na versão original. Primeiro, a gente tem que ou abrir um novo projeto, quando a gente constrói um novo projeto, ou então a gente abre uma imagem, né? Então, muito comumente eu já tenho uma imagem, né, que eu precise trabalhar, que eu deseje trabalhar, que talvez tenha ficado pouco precisa, né? Alguns dos seus nuances. E aí eu quero melhorar essa imagem, né, por meio do seu contraste, do seu foco, né? Deixa eu dar uma aumentada aqui, ó. Quando eu clico aqui nessa barra, né, de tarefas, né, de opções, e mais um, eu consigo, ó, aumentar essa minha imagem, tá certo? Ó. E o que eu estou vendo aqui nessa imagem, né? Eu estou vendo algumas células polimorfonucleares, né? Então, peguei bem essa imagem aqui, dentro do domínio inflamatório, que, às vezes, de acordo com o aumento que eu venho utilizar, eu posso ter alguma imprecisão, né? Então, posso melhorar o contraste, eu posso melhorar a coloração dessa imagem, desde que não fique tão artificial, né? Porque o que restringe, na verdade, a utilização do Photoshop é justamente o contexto artificial, né? A gente não pode deixar nunca o HE, por exemplo, ficar somente arroxeado, né? Então, você tem que ter um balanço, você tem que saber, dentro do perfil crômico, né? Se você está lidando com uma imagem de crômica, como seria esse o caso, né? Em que você teria núcleos, né, corados em hematoxilina, e até mesmo porções
com hidroxapatita, que tem esse tom assim mais basofílico, e outros tons mais eosinofílicos, que seriam referentes a plasma sanguíneo, né? Equivalente a esse tempo experimental mais inicial. Então, o que poderia ser melhorado? O contraste da imagem é uma dica que eu dou para vocês que a gente geralmente precisa melhorar, né? Então, se a gente só clicar aqui nessa opção de imagem, tá? Geralmente já vem aqui o contraste automático. Vamos ver o que aparece, ó. Se a gente clicar aqui em contraste automático, não mudou muita coisa. Quer dizer que essa imagem ela já tem um nível de contraste satisfatório, né? Mas se eu clicar aqui em ajustes, brilho e contraste, eu posso fazer uma brincadeirinha, né? Eu posso tonalizar melhor aqui, ó, puxar mais o brilho, se a imagem ela está muito apagada, eu quero destacar, por exemplo, os fenômenos celulares, né? Mexendo aqui no contraste, eu posso acentuar mais, mas olha aquela questão que eu disse para vocês. Se eu desclico aqui em visualizar, eu volto à minha imagem original. Então, olha a diferença. Aqui eu tenho a lâmina original e aqui eu tenho a lâmina modificada. A lâmina modificada, nesse caso, está muito fake. Não tem como a gente apresentar, por exemplo, para uma revista com esse perfil. Embora a gente, em alguns casos, veja melhor aqui a questão nuclear, né, polimorfa, mas isso não está contribuindo para realmente acreditar ao fenômeno biológico, né? Então, a gente tem que fazer modificações, né, que não alterem drasticamente aquele conteúdo, né, da imagem, né? Então, comparando com a original e decrescendo o brilho e aumentando um pouquinho aqui com o contraste, né? A gente pode tentar fazer esse equilíbrio para destacar um pouco mais os conteúdos celulares, ó, mas não tornar tão artificial assim. Então, ó, melhorando um pouquinho o brilho e acentuando o contraste, olha como é que eu estou percebendo, né? Frente à original, frente à trabalhada, que eu dei um destaque maior ao ingrediente celular. Então, coisa assim muito sutil, que a gente pode mexer além da própria cor, né? Quando a gente clica em ajustes, e aí a gente tem aqui equilíbrio de cores, isso é muito funcional, por exemplo, quando eu tenho a necessidade de fazer colorações das minhas lâminas, né, que eu processei lâminas, mas eu corei em datas distintas. Então, pode ser que, por um descuido, tenha deixado um pouquinho mais de tempo, né, num determinado corante, então ficou mais carregado na hematoxilina, então na eosina, né, ou então pela própria bateria, né, do experimento, não mudando o tempo, né, de imersão, mas os reagentes, né, que podem ter ficado mais envelhecidos, né, não se trocou, né, na cubeta, e aí eu tive uma coloração, né, um pouco mais intensa de eosina, um pouco mais fraca de eosina. Então, como é que eu consigo reverter isso, né, para não jogar aquela minha lâmina fora, né? Não ter que fazer uma nova microtomia, uma nova pesca, uma nova coloração. Então, conservando as estruturas morfológicas e sabendo que eu posso pender, no caso, né, de uma coloração dicrômica, né, o HE, eu vou estar pendendo, né, com uma tonalidade para o vermelho ou então para o azulado, né? Então, se a parte de hematoxilina ficou um pouquinho mais fraquinha, ó, ficou muito rosada, pouca hematoxilina, eu posso estar colocando, positivando um pouquinho mais, tornando assim mais basofílico, né, mais arroxeado, azulado, essa tonalidade. E o inverso, né? Se de repente eu tiver acontecido o inverso, né? Tá muito roxo, então eu quero equilibrar, né? Eu posso estar carregando também de mais rosa, mas vejam que se eu equilibrar a positividade dos dois, a lâmina em si, ela fica muito carregada de cor,
né? Enquanto eu quero precisar mais o componente aqui celular, né? Eu não consigo visualizar direito essa lâmina. Então, ela está muito colorida, mas os elementos celulares que realmente vão estar codificando o que está acontecendo nesse fenômeno biológico de interação tecido-biomaterial implantado, não vai estar satisfatório. Então, é uma dica, né? Se vocês tiverem que mexer, geralmente vão mexer para um equilíbrio de cor, né? A não ser que usem técnicas também tricrômicas, em que vocês vão ter a expressão de mais do que um tipo de cor, né? Por exemplo, aquelas técnicas tricrômicas, como eu apresentei para vocês, né? O tricrômico de maçom, geralmente ele dá uma tonalidade mais azulada, mas a gente tem o tricrômico de Gomori, né? Que deixa mais esverdeado, né? A matriz. Aqui não é o caso, porque a gente não está vendo realmente colágeno, mas vocês notam que ficou uma coloração, né? Mais verde, azulado, né? Mais esmeralda, né? Quanto mais eu positivar, mais eu vou ver essa tonalidade, né? Puxada aqui para o azul, tendendo para o verde. Então, tem como a gente fazer essa brincadeira no olhômetro, mas repercutindo mais ou menos os tons para todas as outras imagens. Então, a gente consegue fazer algumas pequenas correções em termos de tonalidade para que todas elas tenham o mesmo equilíbrio, certo? Então, vamos lá. Dá para a gente mexer com satisfação aqui no contraste, na cor. Eu posso colocar uma cor automática também. Veja o que vocês acham, né? Colocando a cor automática, né? Ficou um pouquinho menos borrado, né? Esses ingredientes celulares, né? E me permitem olhar, se eu jogar aqui um zoom, né? Se tratarem de polimorfos nucleares. Ah, então talvez esse aumento não esteja fabuloso, né? Ainda em termos de precisão. Ok, não tem o menor problema, mas de acordo com os aumentos padronizados, né? De acordo com a norma ISO, e de acordo com a possibilidade de eu avaliar por área as minhas imagens, eu posso traçar uma convergência por área, né? De infiltrado inflamatório, compatível com aqueles scores de 1, 2, 3 e 4. Vocês se lembram desse papo que a gente teve lá na unidade 2, né? Então, lá no final da unidade 2, quando eu falei para vocês sobre aqueles parâmetros normatizados da norma ISO 10993-6, que falava justamente sobre o enquadramento, né, de perfis de acordo com a gradação dos fenômenos biológicos, né? Então, essa formatação de imagem serve tanto para já deixar a imagem, né, qualitativa pronta, né, para publicação dos resultados qualitativos ou semi-quantitativos, ou também quando a gente for quantificá-los, certo? Então, tem várias outras ferramentas e não é muito nosso propósito aqui discorrer sobre todas elas. Eu gostaria apenas que vocês fixassem essas ferramentas de contraste, né, de cor, né, e ainda de saturação. Ou seja, clicando aqui na matriz de saturação, olha lá, a gente pode mexer um pouquinho com essa questão de luminosidade, ó, deixar a amostra um pouquinho mais clarinha ou mais densa, tá certo? E quanto mais a gente saturar de cor, vocês vão ver que mais artificial vai ficar. Isso seria impossível, né? Seria um bom quadro, por exemplo, pictórico, mas não seria uma imagem científica. Vocês estão entendendo esse nuance? Então, o bom senso, a parcimônia, ela sempre tem que nos acompanhar, né? Porque não adianta mostrar um arco-íris para o revisor, né? Ele vai querer saber algo que realmente seja realístico, né? Uma saturação muito pálida, vejo, né? Eu perco completamente também a percepção, né, da coloração dicrômica. Então, mexer muito na imagem não é indicado, torna ela fake.
mas pequenas correções, né, 10 pontos até 20 pontos, né, para mais, para menos, a gente não vê tantas diferenças assim nesses itens que a gente está conversando, tá bom? Existem vários outros também, mas eu convido vocês a pesquisarem, né, os tutoriais que existem no YouTube, caso vocês não comumente já façam esses tipos de trabalho de imagem. Então, todas as imagens vocês podem melhorar. Vocês podem melhorar uma imagem como essa, que seria de uma microscopia óptica ou de luz direta, uma microscopia ótica indireta, né, por um microscópio invertido, né, uma microscopia por fluorescência. Então, vocês podem melhorar a qualidade da imagem, né, testando esses parâmetros, desde que não deixem elas muito artificiais ao final, tudo bem? Então, essa é uma das minhas primeiras dicas, né, de uso do Photoshop online, é gratuito. E como eu gosto também de muitas ferramentas gratuitas, deixa eu compartilhar outra também muito bacana com vocês. Mas antes de falar sobre o ImageJ, eu gostaria de gastar um tempinho conversando com vocês, sobre justamente a possibilidade da gente estar fazendo análises de princípio mais simples, qualitativas, utilizando normas reconhecidas como a ISO, né? Então, eu mostrei para vocês que dá para a gente fazer algumas leituras sem necessariamente a gente estar quantificando tudo. Então, através da leitura de lâminas histológicas, né, graduando os fenômenos biológicos, né, deve estar aparecendo para vocês agora, aqui, essa mesma imagem que a gente estava começando a trabalhar a qualidade, para que a gente tente entender os fenômenos, né, atribuindo razões, scores, né. Aqui, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma imagem histológica, tá certo? Que foi tirada contendo parte do material enxertado e rodeado por um infiltrado inflamatório bem profuso, bem intenso. Com qual característica mesmo, gente? Que células são essas aqui? Células que parece que o núcleo está, né, fragmentado, tá pseudolobulado, né? Então, aqui a gente tem uma abundância de quê? De células inflamatórias, do tipo granulócitos, polimorfonucleares, né? Com uma neutralidade de coloração dicrômica, ou seja, eles são neutrófilos, né? São aqueles granulócitos polimorfonucleares mais abundantes, né? Numa fase inicial inflamatória. Então, isso está compatível com a normalidade, tá, gente? Não é nenhuma resposta também exuberante. Em uma semana, a gente pode ver esse tipo de reatividade, tá bom? Então, de acordo com aqueles scores, a gente veria, né, como processo inflamatório agudo, no caso neutrofílico, né, basicamente, avaliando os neutrófilos, num nível que com certeza a gente sabe que não é zero. A gente vai ver basicamente, né, essa constituição, né, de células polimorfonucleares, né? Vai ter um linfócitozinho aqui, né, outro linfócitozinho aqui, mas normalmente a gente vê o quê? A grande maioria de composição celular composta por esse perfil de células polimorfonucleares, os neutrófilos. Então, quando a gente for avaliar os neutrófilos em si, a gente vai tentar colocar numa daquelas categorias. Não é categoria 0 porque tem presença de neutrófilos, não é categoria 1 porque não é um infiltrado pequeno, né? Não tem até 5 células, né? Então, tem mais do que 5 células, né? Então, até 5 células, mais do que 5 células, né? De 5 a 10 células.
então mais do que 10 células, então um infiltrado muito grande. Então eu já peguei um exemplo para mostrar para vocês assim, o que seria já um nível 4, né? Em que a gente veria, né, numa visão geral, sem precisar contar um por um dos neutrófilos, tá certo? Já que a microscopia óptica tem também como limitação essa capacidade de magnificação, de precisão dos contornos, né, de membrana celular. A gente não está vendo essas células por imersão. Se lembrem que o aumento é de 400 vezes, ou seja, 10 vezes das próprias lentes oculares. A lente objetiva seria de 40 vezes, certo? Então, se a gente tivesse lente objetiva de 100 vezes e utilizasse uma linha de imersão, a gente conseguiria ver mais amplo, né, melhor esse contorno celular e também da carioteca, né, precisando essa polimorfia, né, nuclear. Tudo bem? Então, aqui nesse campo de 40 vezes, a gente ainda tem essa limitação de precisar exatamente as células neutrofílicas. Mas já é possível que a gente faça uma leitura geral de tudo que a gente está vendo aqui nesse sítio de implante. Ah, então se eu aumentar o tamanho, seria possível fazer uma análise também para o meu experimento? Seria possível. Qual seria o problema, né, o viés? Se eu observo uma imagem com 40 vezes, se eu for observar uma imagem numa lente objetiva de 100 vezes, então eu vou ter que aumentar o número de imagens que eu estaria vendo para não ter um viés, para não ter um falso positivo ou um falso negativo. Porque o que vai me dizer que um pequeno pedacinho, né, frente a toda uma área de material implantado, vai estar representando a minha amostra, né? Então, o ideal seria que eu tivesse o quê? Uma cobertura de um determinado número de reproduções para garantir a fidelidade do que eu estou observando, né, naquela minha amostra biológica. Será que somente um sítio está inflamado ou todos os outros sítios estão inflamados, né? Então, essa seria uma justificativa por que a gente usa um determinado aumento, mas cada trabalho vai ter que pensar bem nisso, tá? Então, aqui a gente consegue precisar, por exemplo, rankings, né, quantitativos máximos de neutrófilos. Para avaliar, né, o linfócito, eu teria que contar o número de células mononucleares que eu estaria vendo por aqui. Eu estaria vendo aqui uma, como eu mostrei para os senhores e senhoritas, uma segunda aqui, talvez uma terceira aqui, né? Então, está dentro daquela faixa, né, de mais ou menos até 5. Então, em linfócitos, avaliando a mesma imagem, olha que a gente nota a mesma imagem. A gente tem que rodar a mesma imagem para todos os critérios de infiltrado inflamatório agudo, infiltrado inflamatório crônico, depois passando para reparo, né? Não observamos aí, nesse caso, nessa focomicrografia, vasos sanguíneos, né? Mas é algo que a gente tem que relatar. Então, ausência de vasos sanguíneos, ausência de tecido fibroso se interpondo, né? O que é justificável dentro de uma semana apenas, né? Mas a gente observa, se a gente for avaliar a biodegradação, que é a presença de biomaterial, né? Então, não quer dizer que todas as células inflamatórias tenham que ter o mesmo padrão de presença. E a gente dificilmente observa esse mesmo escalonamento. A gente observa um maior número de neutrófilos, um menor de linfócitos. Um menor de linfócitos, um menor de neutrófilos, um maior de linfócitos. E a gente sempre vai acompanhando esses fenômenos e traduzindo isso nos rankings, tudo bem? Então, é uma forma mais fácil da gente estar precisando isso, mas a gente pode quantificar também por algumas estratégias, como o ImaDJ vai mostrar já já. Antes de mostrar o ImaDJ, mostrando uma outra imagem. Eu selecionei essa como um fenômeno clássico de uma inflamação aguda exuberante, mas no outro polo, que eu quero ver, por exemplo, reparo.
Aí eu me deparo diante dessa imagem. Eu acho essa imagem muito bonita, porque ela tem, né, dois elementos que a gente já falou bastante deles, quem lembra? São as células gigantes, com esse padrão aqui, ó, com a nucleação polarizada para a membrana celular, a gente chama de células de Langerhans, e aqui eu chamo de células gigantes do tipo corpo estranho. Na verdade, temos uma aqui, ó, com os núcleos todos aleatórios, temos outra aqui com os núcleos aleatórios, temos outra aqui, né? Temos uma ruma aqui de células gigantes do tipo corpo estranho. E essa daqui, muito interessante, Langerhans. Com 3 semanas aqui, próxima, né, de fragmentos de biomaterial, né, um biomaterial aí composto, que foi implantado no tecido subcutâneo, tá bom? Aqui com vaso sanguíneo, então veja, né? Então, quando aumenta o reparo, evolui para o reparo, a gente observa esses nuances. Se fosse classificar de acordo, né, com a classificação da ISO, então a gente deveria contar o número de células gigantes presentes, seja de Langerhans ou seja do tipo corpo estranho. Então, a gente contaria, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, tem um critério, né, que você já tem, né, um determinado número de células gigantes, então você já estaria mais ou menos numa faixa, né, de 3, né? De 1 a 4, eu já estaria mais ou menos numa faixa de 3 de células gigantes. Então, sempre com a tabelinha do lado, para a gente comparar qual que seria a faixa prevista estatisticamente, né, de presença dessas células. Aí, nesse caso, a gente teria que contar as células. Seria fácil fazer dessa maneira, né? Ou então, a presença do biomaterial, né? Se a gente fosse estudar a biodegradação. Então, se a gente observar, né, a presença aqui desse material, a gente vê que o volume ocupado por essas partículas acaba sendo o quê? Equivalente ou um pouquinho mais do que o que seria 50% do tamanho desse campo aqui de análise retangular. Então, se a gente somasse, né, todas essas frações aqui, né, dos biomateriais, a gente teria um pouquinho mais do que 50%, né? Então, dentro daquelas faixas, né, de quartis, então, um quartil, segundo quartil até 50%, terceiro quartil, né, até 75%, não exatamente, né, mais do que 75%, mas entre 50% e 75% eu teria essa presença de biomaterial. Então, olha que interessante. E olha aqui o nível de colagenização, né? Então, a presença de tecido conjuntivo na forma de fibras colágenas e na forma dos fibroblastos. Então, olha aqui, os fibroblastos, né, células, né, estreladas, afusiformes, né, um pouquinho mais fusiformes aqui em cima, então, que constituem esse tecido conjuntivo de arcabouço, tá? Então, da mesma maneira, seriam classificados, né, dentro de um tecido conjuntivo mais frouxo, né, que vai se adensando em volta das partículas. Então, dá para a gente fazer uma classificação qualitativa com base nesses critérios de análise. Ah, mas, Igor, não está suficiente dentro da minha proposta metodológica. Às vezes eu quero ver osso ou cartilagem, e ver quanto de osso, quanto de cartilagem que eu tenho, né? Então, quando eu quero selecionar, né, um artigo, um tecido-alvo, né, que eu pretendo regenerar, e o restante de tecido que não foi regenerado, mas que foi cicatrizado, né, por meio da conjuntivização, como a gente já comentou anteriormente. Dentro das formas de reparo, né, existe a cicatrização, conjuntivização, existe a regeneração quando volta aquele tecido originário que foi perdido, né, antes da reabilitação, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que a gente faz quando a gente quer quantificar, tá?
não é um caminho único, tá? É só uma demonstração do que é que vocês podem utilizar para também ajudar a contabilizar, tá certo? Então, estou mostrando para vocês aqui, ó. Pronto, vocês estão vendo aqui? Beleza. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o meu desktop com esse programinha. Esse programinha, o link desse programinha eu deixei lá no Siga da UFC também. Trata-se do ImageJ. Esse ImageJ é um software livre, né, aberto, gratuito. Ele foi ofertado, né, pelo Instituto Nacional de Saúde, né, o NIH, né, dos Estados Unidos. Ele tem um link através lá do PubMed. Eu coloquei esse link para vocês baixarem. Então, uma vez baixando no seu computador, é só abrir a pastinha, onde é que tem um íconezinho de microscópio, e ele tem várias funções. Também não é a nossa função aqui mostrar todas elas, né? Tem tutoriais específicos no YouTube, mas se você tem material que tem uma escala maior ou menor, que precise ser dimensionada, você pode atribuir reguinhas e fazer uma sobreposição e mensurar, né, essa sua imagem. Então, você pode trabalhar com granulometrias, você pode trabalhar com contagem por pontos, você pode trabalhar por contagem por área. Então, se você quer saber exatamente quanto daquele determinado tipo de substrato está presente, né, naquela determinada área, então você pode fazer esse tipo de mensuração. Você pode fazer mensurações de acordo com cor, né? Então, quem trabalha com imunocitoquímica ou imunohistoquímica pode trabalhar, né, com os pontos RGB, né, de red, vermelho, green, verde, e blue, que seria azul. E de acordo com essa identificação, utilizando o histograma, eu vou precisar exatamente qual é o nuance de imunomarcação que eu teria, né, tonalidade de imunomarcação, e ensinar a todas as imagens que aquela imunomarcação, quando estiver reproduzida, presente, ela vai estar indicando aquele fenômeno que eu quero observar. Por exemplo, uma imunomarcação para osteocalcina, né, numa matriz extracelular, ou algo que seja no nível membranar ou mesmo intracelular, não importa. Né? Então, eu posso trabalhar, né, essas marcações de imunocitoquímica trabalhando, identificando com os perfis RGB, né, testando o mais próximo da minha imunomarcação positiva controle. Mas o que eu quero mostrar para vocês é algo mais simples, que talvez ajude numa identificação mais quantitativa das imagens. Então, para isso, ó, eu vou escolher aqui uma imagem, né, clicando em File, Open, que aí eu vou escolher aqui uma imagem, deixa eu ver. Pronto. Aí eu escolhi essa imagem aqui, estão vendo? Né? Então, eu escolhi aqui uma imagem, que era aquela imagem que eu estava demonstrando, né, das células gigantes, tá certo? E essa imagem eu vou criar uma gratícula de sobreposição. O que é isso? Colocar uma grade, né, próxima de 100 pontos, para me atribuir um percentual, tá certo? Só que eu conseguiria 100 pontos exatos se eu tivesse uma imagem quadrada, né? Por quê? Uma imagem quadrada, eu teria 10 pontos, então eu teria o total de 100 pontos. Como ela é retangular, eu posso ter uma imprecisão desses pontos, mas depois utilizar
uma correção, né, desse percentual para o que seria o 100%. Então, eu posso utilizar, por exemplo, uma convergência de 10 pontos e de 12 pontos, o que totalizaria 120 pontos numa grade sobreposta numa imagem retangular, e aí fazendo a equivalência, né? Se 120 está para 100, o número de pontos que eu obtive estaria a tantos por cento, né? Dentro de uma estimativa, porque tudo que a gente está lidando seria estimativa, tá bom? Então, como é que eu colocaria essa grade, tá bom? Então, se a gente colocar aqui, nessa barra de tarefas, Analyze, na última opção, Ferramentas, que se escreve Tools, e na última opção, onde é que está aqui? Grid, que seria a grade, a gente vai optar, vocês veem que só de clicar em Grid, ela já auto-preencheu. Ela preencheu com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou ter o total de quê? De 8 vezes 10, 80 pontos. Ainda não estaria bom, porque está abaixo, está aquém do que 100 pontos, né? Então, se eu quiser precisar, por exemplo, né, não tiver muitas informações que eu queira saber sobre essa imagem, né, eu pretendo ver, por exemplo, tecido ósseo, biomaterial e nenhum dos dois, né? Outras estruturas. Né? Quando eu tenho uma complexidade de elementos, quanto maior é o meu aumento, né, da lâmina histológica, vai acontecer isso que eu estou demonstrando para vocês. Então, veja, se eu fosse contabilizar aqui o número de convergências, né, de pontos, ou seja, um ponto é formado pelo cruzamento de uma linha a outra. Então, se as linhas se encontrassem, eu teria, né, por identificação desses pontos, olha, uma presença, duas presenças, três presenças, quatro presenças. Então, possivelmente, essas cruzinhas, elas cairiam mais do que uma vez na mesma célula, né? Quando a gente considera a célula gigante, né? Isso seria menos frequente de acontecer em células inflamatórias. Mas vejam que, nesse caso, quanto maior o aumento para utilizar essa ferramenta, então, um aumento final de 400 vezes, ou seja, 40 vezes da lente objetiva vezes 100 vezes de lente ocular. Eu não teria uma vantagem muito grande, né? Então, muitas estruturas e um aumento grande, né, esse tipo de identificação talvez não seja tão favorável, né, do que um aumento anterior, né, em termos de magnificação, né, na lente objetiva imediatamente anterior e que tenha menos elementos, tá? Então, normalmente a gente acaba fazendo com uma lente de 10 ou lente de 20 no microscópio, não na de 40, quando a gente quer sem leituras mais básicas de matriz mineralizada, né? E dá certo a gente fazer esse tipo de identificação, né? O que a gente precisaria aumentar para a gente estar mais próximo e razoável ao percentual seria trabalhar, né, nesse distanciamento de pixels, que fazendo aqui uma brincadeirinha, olha, se eu atribuo mais uma casa decimal, né, eu tenho que uma distância grande, né, entre esses pontos. Então, colocando distâncias menores, ó, eu vou ter o quê? O maior número de pontos. Então, é importante que a gente vá fazendo também alguns testes, né, nessas áreas por ponto de pixel, para que a gente chegue mais próximo do que seria, né, um número de 100. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a gente já está com 88. Então, a gente acabou já subindo. E cada vez, ó, a gente vai subindo um pouquinho mais. Estão percebendo? Então, olha, essa diferença e essa diferença.
né? Tá bom, então, eu já delimitei o número de pontos que eu vou utilizar, né, para contar na minha imagem. Como é que eu conto? É muito simples. Então, colocando uma gratícula sobreposta na imagem alvo que eu estou estudando, que eu vou tentar quantificar, cliquei em OK e vou deixar essa gradezinha lá, tá bom? Essa grade, ela não vai ser incorporada à minha imagem, ela está apenas se sobrepondo enquanto eu estiver com o programa aberto, mas se eu quiser gravar isso, aí eu vou ter que printar essa imagem para poder trabalhar, tá bom? Eu posso e vou utilizar essa ferramenta aqui, né? Clicando 2 vezes nela, ó, que é a ferramenta de ponto. Então, são os vários pontinhos, depois da gente colocar a gratícula, faz um duplo clique nessa barra de ferramenta, que tem a ferramenta de ponto, e aí eu vou ver o seguinte, que eu posso ter vários tipos de classes ou categorias em que eu vá contabilizar. Então, por exemplo, eu quero contabilizar biomaterial, presença do biomaterial. Então, biomaterial vai ser o meu número 0, o meu equivalente a número 0. Eu posso escolher, né, desde pontinhos bem miúdos até extra grandes. Eu vou colocar aqui extra grande, para vocês verem bem o que eu vou estar representando. Então, a cor, por exemplo, eu vou colocar biomaterial, o que for biomaterial vai estar marcado em ponto grande verde, na forma de círculo, tá? Mas eu poderia mudar também, né? Colocar na forma de ponto, né? Um dot, né? Então, ponto verde grande vai ser a representação do biomaterial de acordo com essa classe aqui chamada como 0, tá bom? Então, olha o que vai acontecer, ó. Vou marcar aqui todos os biomateriais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? É uma área equivalente, a gente já discutiu que no processo da desmineralização, né? Pode sair a capinha, né, de mineral, mas isso continua a fazer crer que essa área negativa é aonde estaria presente o biomaterial. Então, olha só que bacana. Dá para você fazer o quê, ó? Né? Uma marcação da onde teria o biomaterial. Dentro desse parâmetro aqui de contagem zero, que seria o biomaterial, ó, ele já me indica que eu vou ter 20 marcações, olha. Então, 20, 21, 22. Então, não importa se eu esteja fazendo aqui em cima, depois eu passo aqui para baixo, tá certo? Não importa se eu mudo a minha avaliação aqui em toda a lauda. O que importa é que o número crescente de estruturas compatíveis com essa categoria vão ser marcadas com esse mesmo modelo. E aí, se eu passar, por exemplo, para o padrão 1, que aí seria também ponto, só que eu vou escolher um ponto, deixa eu ver, amarelo, grande, né? Opa, acho que aqui até troquei, né? Então, verde, ok, certo. Aí, trocando os pontos, ó, aqui no magenta, eu já troquei e já tô, ó, no outro contador. Se eu trocar para o ponto 2, né, e colocar, né, uma outra cor, ó, olha o que vai acontecer. Então, eu posso ir atribuindo cores diferentes. A contabilidade acaba sendo feita de forma automática, né, porque o programa acaba contabilizando, né, e isso no final me auxilia a determinar por imagem quantas foram as contagens para cada imagem. Então, se eu tenho
em triplicata até quintuplicata, né? Para cada lâmina histológica contagem, ou seja, eu vejo de 3 a 5, ou então até 10 imagens, né, de uma mesma lâmina, eu vou atribuindo o quê? Todos esses scores, em termos percentuais, calculo uma média e depois um desvio padrão, que estaria me equivalendo a esse fenômeno biológico, né? Então, o desafio metodológico é você perceber a identidade do material que foi implantado, quantas reproduções você deveria fazer para você cobrir, né, de forma não sobreposta, né, não, contínua, mas não sobreposta, essas imagens, porque não é aceitável que a mesma imagem seja vista, né, em frações sobrepostas. Então, você tem que ter um espaço entre uma imagem e outra, mas uma imagem só é pouco fiel para representar todo o fenômeno biológico que esteja sendo verificado. Então, é importante que a gente chegue a esse denominador, né, de acordo com a própria extensão do produto que foi colocado, né? Então, se é uma extensão pequena, 10 milímetros, por exemplo, então, às vezes, um percurso de 10 imagens, até 10, de 5 a 10 imagens, já estaria suficiente para cada lâmina, né? Então, potencializando isso, se você for trabalhar com 50 animais, então, veja, são 50 vezes, né, 5, né, fotomicrografias. Então, você estaria lendo, na verdade, 250 imagens. E utilizando essa ferramenta mais quantitativa, né? Ainda tem algum porém, eu poderia estar avaliando por área, né? Então, seria mais fidedigno. Então, talvez fosse mais fidedigno ainda para você garantir que naquela determinada área você tem tanto de biomaterial, você tem tanto de tecido conjuntivo. E aí, para você definir não apenas por cor, porque seria possível, né, utilizando o histograma, mas aí, em algumas cores, caberia fazer uma diferenciação entre vasos sanguíneos, entre tecido conjuntivo, e aí ter que recortar, ter que ir com a ferramenta de mão para poder delimitar essa determinada área. Então, por área, quando você tem um quantitativo grande de imagens para você poder avaliar, talvez não seja estratégico, né? Pensando que tudo acaba se tratando de uma estimativa, então, o que for mais execuível para a sua pesquisa, você tende a realizar, né? Então, é mais nesse sentido, gente. São algumas ferramentas úteis, que eu não sei se vocês já conheciam, né? Vocês podem passar a explorar, né? Então, convido vocês a observar os tutoriais que existem no YouTube, né? Mostrando formas diferentes de avaliar, mas que na área assim, de biomateriais, essas gratículas, geralmente, elas já são muito funcionais, né? Porque elas já são pré-formatadas, então você não precisa ficar marcando como a técnica por área, tá certo? Evita os vieses, como os histogramas, porque às vezes o mesmo padrão de cor vai se repetir em outro tipo de estrutura análoga, tá? E pensando na quantidade de imagens e no tempo que você teria para poder ler tudo isso, tá bom? Então, gente, eu deixo aqui em aberto para a gente poder conversar na quinta-feira dessa semana e finalizar essa parte de conteúdos da disciplina da pós-graduação. A partir daí, a gente tem os seminários integrativos, onde a gente vai bater papo de acordo com o que vocês estão percebendo nessa seara que é grande da área de pesquisa de biomateriais. Tá bom, gente? Espero que tenha sido útil. Uma boa semana e até breve. Vejo vocês já já.